Oi, pessoal. Deixa eu tentar aqui adicionar o João Daniel, que a gente já começa tentando não repetir bonitinho aqui para quando a gente conseguir postar ficar legal. Pronto. Mas calma, eu acho que tem que... João, a gente tem que aceitar o convite para participar. Acabei de mandar o convite. Será que foi? Deixa eu ver aqui. Agora, funcionou. Funcionou. Eu tô vendo o teu teclado. Como é que a gente muda? Tem um botãozinho de virar a tecla, a câmera. Isso, acho que agora eu tô te vendo. Vem, Ingrid, pode passar. Ainda tô no escritório aqui. Mas a Ingrid vai lá só nesse momento agora. Já correu, já te escondeu aqui. Imagina, eu entendo plenamente. Também corri aqui para conseguir entrar. Mas que bom que deu certo. Bem-vindo à live. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar. Bom enquadramento, prima? Oi? Tá bom esse enquadramento? Tá ótimo. Geralmente um pouquinho mais para trás, para poder a gente depois postar e ficar legal. Mas fica à vontade. Se quiser que eu coloque mais para trás. Sim? Acho que tá ótimo. Eu consigo te ver, o pessoal consegue te ver também. Eu posso descer mais assim ou posso subir mais assim? Fica a teu critério. Como tu acha que fica melhor na câmera? Não tem preferência. Que é uma Então, visão de cima para baixo, né? Bom, bem-vindos a todos que estão aqui na live já. A gente vai dar início a mais uma live hoje com um convidado muito especial, João Daniel Sá, que é advogado, professor e atua na área de ambiental. Então, mas eu convido o João aqui a expor um pouquinho da sua vida, do seu currículo, que não coube na chamada da live, queria dizer, a gente teve que reduzir. Então, é uma pessoa realmente muito brilhante que a gente está tendo a honra de receber aqui. Eu que agradeço o convite. João, é para te apresentares agora. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e animado. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. E vou tentar passar um pouquinho da minha experiência e do meu conhecimento aí nessa área que envolve tanto a atuação profissional quanto a acadêmica, né? Posso começar? Pode começar. Aqui no perfil a gente fala muito sobre essa questão da vida acadêmica e também da vida profissional, né? De como conciliar, etc. Então, acho que vai ser muito legal ter esse bate-papo contigo para saber também da profissão como advogado e professor, como que consegue conciliar tudo isso. E acho que, assim, o palco é seu, a gente pode começar falando, então, um pouquinho da tua trajetória acadêmica, profissional, por que o direito ambiental? Legal. Bom, eu comecei a atuar no direito ambiental logo depois que eu me formei, né? Mas a minha experiência, ela vem desde antes, por conta da proximidade com a pesquisa, né? Então, eu tive a oportunidade de, na academia ainda, na graduação, fazer um intercâmbio, fui morar fora, e aí, nesse período, eu tive contato com matérias muito específicas da área ambiental, que só reforçaram o meu interesse pela área, né? Mas, assim, tem um outro segredo aqui no meio, né, que nem todos os profissionais seguem esse caminho, né? Eu tenho uma segunda formação, eu sou formado em Engenharia Ambiental pela Universidade do Estado do Pará, e como o curso também era um curso na área, né, então eu tinha como caminho natural a especialização nessa temática. Então, áreas girando em torno da temática ambiental, né? Então é daí que vem, digamos assim, a minha proximidade, né? Tem outras coisas que eu posso falar ao longo da live, mas basicamente é isso. É ter tido a oportunidade de fazer um intercâmbio e ter um segundo curso na linha técnica, né, que me aproximou do direito ambiental. Mas hoje tu não atuas com a parte da engenharia, certo? Certo. Eu, na verdade, em algum momento da vida tive que decidir se eu ia ser um engenheiro com habilidades na área jurídica
ou um advogado com habilidades na área da engenharia. Então, eu optei pela segunda escolha. Então, hoje eu sou advogado e sempre que preciso, né, eu recorro à parte técnica, mas na prática profissional da advocacia. Não atuo mais como engenheiro. Com certeza deve ajudar muito, assim, para ter conhecimento tipo, das áreas, etc., do direito ambiental. Você acha que te ajudou realmente ali na carreira, em algum momento, ter feito as duas graduações? E foram simultâneas? Ajudou. Na época, né, podia, né? Hoje o sistema de vestibular e o processo seletivo ele não permite, né? Tem uma razão muito adequada, né? Porque quem está concorrendo a duas vagas normalmente desiste no meio do caminho e fica uma vaga ociosa, né? Não foi meu caso, felizmente, né? Eu cursei ambos e eu diria que ajuda muito porque a área ambiental é uma área multidisciplinar. Então você precisa ter um pouco desse conhecimento técnico, não é impeditivo, tá? Para quem quer seguir na carreira ambiental, não é impeditivo, mas ajuda muito, ajuda de verdade. Incrível, muito legal. Aí continua, aí formou, graduou, escolheu direito, e aí foi o quê? Foi direto para escritório, estagiou, como que aconteceu? Pois é, a transição ela foi paulatina, né? Eu costumo sempre brincar que todas as minhas escolhas elas partiram de uma ideia de que eu fosse me financiar, digamos assim. Então, toda decisão que eu tomei, eu vou tentar explicar essa ideia, né? Mas toda decisão que eu tomei no aspecto técnico e profissional, ela vem de uma lógica de se autofinanciar, né? Por que autofinanciar? Porque envolve estudo. Então, é como se eu estivesse me pagando para fazer algo que eu já faria obrigatoriamente, né? Então, como é que funcionou? Eu terminei, por conta do intercâmbio, eu me formei primeiro no curso de engenharia. Então, eu ainda passei um semestre aguardando a conclusão do curso em Direito para poder fazer a prova da OAB e tirar a minha carteira. Nesse período, eu trabalhei como engenheiro residente de um projeto e acabei sendo contratado. Então, assinei carteira e fui engenheiro de um primeiro projeto na área ambiental. Então, eu trabalhei durante praticamente um ano, né, com licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental, numa área bem técnica, né? Já formado, apareceu uma oportunidade de atuar num projeto já na área jurídica, né? E aí, nesse momento, eu tomei a decisão e fiz isso porque eu tinha interesse em entrar na pós-graduação. Estava interessado em fazer o mestrado e a decisão ela foi influenciada por esse motivo, né? Então, eu pedi demissão do meu emprego, fui contratado, passei na seleção, né? Fui contratado como advogado júnior num escritório de advocacia e logo depois entrei no mestrado. Então, eu consegui conciliar durante um tempo a advocacia com o mestrado. Um tempo não, na verdade eu cursei todo o mestrado como advogado, tive uma flexibilidade de horário, foi um período bem interessante nesse momento, né? Não, e eu fiz quase a mesma coisa, digamos, em questão de trabalhar junto com o mestrado, realmente não é fácil, a gente precisa ali de escritórios, empresas que entendam que você precisa dedicar um tempo também para o lado acadêmico, também para a leitura, para o estudo. Mas a minha pergunta é, o que te fez ir para o mestrado? Já queria dar aula? Era algo que era assim, super já, sabe, era o óbvio, digamos assim, eu tenho que fazer mestrado, etc. Ou não? Foi uma decisão ao acaso? Tem vários fatores que influenciam, eu posso dar três, né? O primeiro é o familiar, porque na família tem professor, tem gente que tem essa, digamos, veia natural, né? O segundo foi o intercâmbio, que me aproximou muito de colegas que hoje são colegas, mas na época eram professores, que me chamaram a atenção para essa oportunidade de ser um momento de valorização da carreira, né? Então, ter mestrado seria um diferencial de atuação, ainda mais numa área como a do direito ambiental. E o terceiro, que é o que eu chamo de se autofinanciar, é porque no início de carreira, você tendo a habilitação, né, como professor com mestrado, isso facilita o seu ingresso numa faculdade
para lecionar, e é uma forma de ter uma remuneração adicional, digamos assim, que somaria, né, aquela remuneração que você teria como advogado, né, como profissional liberal. Acho isso muito bom, porque geralmente quando a gente fala assim do mundo acadêmico, a gente fala que você tem que abrir mão de muita coisa e muitas vezes o lado financeiro pesa bastante. Então é bom também trazer essa ideia de que é um investimento ali durante o tempo do mestrado, mas depois você tem frutos a colher, e sem falar que é algo muito enriquecedor para você como profissional e poder também no futuro passar adiante o conhecimento que você adquiriu ali e inspirar outras pessoas, né? Então, muito legal. E logo depois do mestrado você já começou a dar aula, então? Sim, eu terminei o mestrado em 2009, ainda fiquei com um vínculo na universidade, eu me voluntariei para fazer alguns projetos. Aí tive uma segunda oportunidade de intercâmbio, né? Na primeira oportunidade eu fui para os Estados Unidos e na segunda eu fui para Costa Rica. Então eu sempre trabalhando com direito ambiental, né? E aí a gente tem a possibilidade de receber bolsa esporadicamente, então eu estava sempre tentando conciliar esse lado acadêmico com a perspectiva financeira. Quando eu voltei desse segundo intercâmbio, eu já tinha concluído o mestrado, e aí eu parti para a docência, né? Então, fiz seleção e fui dar aula numa faculdade particular, e isso é 2010, né? Então, comecei a dar aula em 2010. Ou seja, temos aí uma carreira de 13 anos já como professor, mais como advogado. Caramba, muita coisa para compartilhar. Eu conheço várias pessoas que já foram suas alunas, seus alunos, e falam assim, nossa, foi o melhor professor de ambiental que eu já tive. Então, é muito legal também, acho que ver esse reconhecimento, né? Ver essas pessoas que se sentem inspiradas e que realmente têm uma admiração sincera. E muito legal. E aí o doutorado veio depois, porque você queria se especializar mais? Foi o mesmo tema do mestrado? Foi natural também essa segunda etapa, né? Porque eu não me desvinculei da universidade por completo, eu mantive, né, me mantive como voluntário dos projetos em que eu participava como mestrando, né? A minha aproximação também com as faculdades particulares, porque eu comecei a dar aula, me colocou sempre em contato para estar perto, né, da pós-graduação, e eu acho que demorou um ano, né, a transição. Então, eu saí do mestrado, no ano seguinte teve seleção, eu não participei. Aí, já em 2011, eu fiz o processo seletivo e aí entrei no doutorado. Mudei de orientador, né, para ajustar tema e buscar, talvez, uma outra experiência. Mas a temática mais ampla, ela é dentro do ambiental. Mas na temática específica, eu dei uma boa ajustada, digamos assim, no plano de pesquisa, né? Eu vi ali filosofia do direito também, direito civil. Então, explorou também outras áreas. Eu acho que isso te ajudou na tua carreira, assim, não focar só no ambiental, estritamente ambiental, abrir um pouco também o leque de opções. Tudo aí mudou, porque aí é aquilo que eu digo, né? Você se financia. Por que eu digo isso? Porque como professor, né, na graduação, se você imaginar que cada faculdade tem uma disciplina de ambiental, né, para 5 anos, as oportunidades de você lecionar são menores, né? Então, além da concorrência ser maior, as oportunidades são menores. Então, pela atuação profissional também, né, no início de carreira, não tinha muitos casos na área ambiental, eu optei por trabalhar no direito civil, no direito privado. E aí, naturalmente, também comecei a dar aula, né, nas faculdades particulares de direito civil. E aí entra por isso que eu vou insistir a live inteira nessa tecla. Quando eu penso em você se financiar, o que aconteceu? Eu comecei a receber para dar aula de direito civil e eu tinha em vista que eu poderia fazer 2 concursos para a universidade quando eu terminasse meu doutorado. Um na área de ambiental e o outro na área de civil, sendo que na área de ambiental seria uma vaga para uma cadeira, né? Tem, na UFPA hoje a gente tem mais de uma disciplina de ambiental, tem alguns desdobramentos. Mas no direito civil a gente tem 7 pelo menos, né? Então era uma porta muito maior, né, para quem já estava decidido na carreira. Então eu me financei nesse contexto. Eu falei, olha, quero dar aula de todas as matérias de civil que tiverem na faculdade.
o que aparecia, me convidavam, se tivesse dentro do meu perfil, eu conseguia encaixar. E quando veio o concurso, acabou sendo o de civil, não o de ambiental, que apareceu primeiro. Eu naturalmente já tinha todas as aulas prontas, né? Então, nesses 5 anos de 2011 a 2016, quando teve o concurso de fato, eu tive a chance de dar aula em todas as disciplinas, repetir as aulas, melhorar as aulas, então me preparei para o concurso, né? Me financei, ou seja, eu recebi para estudar para passar no concurso. É por isso que eu digo que eu me financiei. Não, foi uma caminhada muito inteligente, assim, né? Financeiramente, academicamente, profissionalmente. Acho que é realmente um exemplo de carreira. E, assim, bom, vamos avançando um pouco. Para as pessoas que querem entrar agora no mestrado, doutorado, qual é a sua dica? O que você diria? Fala, investe nos dois, vai advogar, vai fazer também o mestrado, doutorado. Qual seria a sua dica hoje em dia? Tá, aí eu costumo falar para os meus alunos, né, sempre no seguinte contexto. Se você ainda está na graduação, você tem que se engajar nos projetos de pesquisa. Você precisa participar da vida acadêmica, porque isso te credencia, né? Imagina que a vantagem de quem já está no mercado é a da experiência. Então, quem está fora do mercado, quem ainda é estudante, precisa ter um diferencial. E o diferencial é esse, é você ter uma boa noção de como se faz um projeto, você ter tido um orientador na graduação. Isso te coloca em posição de vantagem para uma eventual seleção de mestrado. Agora, isso não inviabiliza aqueles que optaram, né, por primeiro seguir uma carreira profissional e agora decidem voltar, digamos assim, para se capacitar e entrar talvez num processo de pesquisa já com a carreira consolidada, né? Aí, para essas pessoas, a minha recomendação você tem que se aproximar da academia, de alguma forma. Seja porque você começou a dar aula e aí você está tendo contato, ou seja porque você está fazendo um curso de especialização e o caminho natural é você partir para um mestrado, né? Então, eu diria, né, quem já está no mercado e agora resolveu olhar para mestrado e doutorado, eu procuraria uma especialização para ter contato inicialmente com uma determinada matéria, uma determinada área. Se você tiver a chance de lecionar, é muito interessante, porque isso também te aproxima. São os 2 caminhos que eu recomendo. Dá para seguir direto para o mestrado? Dá, mas você tem a desvantagem, né, em relação ao aluno que está acabando de se formar e que vem com toda uma bagagem de pesquisa, porque ele sabe fazer pesquisa, ele sabe desenvolver um problema, ele sabe trabalhar um pré-projeto, e talvez você, pelo tempo, né, que você se afastou da graduação, você precise de um pouco mais de, digamos assim, trabalho para poder chegar no mesmo resultado. E eu acho E é processo que, assim... seletivo, né? Oi? Cortou. E sempre é um processo seletivo. Sim, é um processo seletivo que geralmente tem várias etapas, tem a questão do currículo como análise. Então, assim, muita gente não sabe, mas para entrar num programa acadêmico, você tem que ter, provavelmente, já algumas publicações, já tem que ter participado de artigos, de congressos, de eventos. Então, não sempre dá para ir direto, assim. Então, realmente, essa introdução inicial, a gente tem até a introdução à pesquisa, que é começar a ter entender o que é esse lado da pesquisa e entender que são quase que é o mesmo idioma, tudo é direito, mas a gente tem ali um sotaque do acadêmico e o sotaque do advogado, né? Do dia a dia jurídico mesmo. Eu acho que travou. Será que fui eu? Não. Eu tô aqui. Ah, tá. Porque tava parado, eu falei, gente, será que travou? Mas eu acho que é exatamente essa situação que você acaba tendo o lado do pessoal que é mais no dia a dia da advocacia, ato contínuo, o ilustríssimo professor, etc. E quando você vai para o lado da pesquisa, você tem um modelo diferente. Não basta citar uma pessoa, você tem que fazer uma pesquisa empírica, você tem que expandir os seus horizontes. Então, eu acho que, assim, às vezes a jurisprudência não necessariamente para o seu tema de pesquisa vai ser tão relevante. Então, acho que é muito difícil, mais difícil também depois, você conseguir fazer essa transição, mas não é impossível. Eu acho que é algo que é muito bom porque você também traz muita coisa. Quando eu entrei no mestrado, eu falo que até hoje eu me sinto uma esponja.
Quando eu entrei no mestrado, as pessoas falavam assim, ah, mas você entrou muito nova, o que você vai conseguir contribuir? Porque no mundo acadêmico é essa contribuição. E eu falei, não, mas eu vou ser uma esponja, eu vou absorver todo o conhecimento que eu puder. E acho que, assim, foi muito positivo. E no final, a gente consegue contribuir. Porque você viveu, você tem experiências, você participou da faculdade, você fez, se dedicou. Então, você consegue desenvolver e, assim, você, com dedicação, com muita leitura, pesquisa, acho que todo mundo se torna um bom pesquisador, né? Eu acho que esse é o lado bom da academia, que eu acho a academia muito acolhedora para todos, né? Então, João, agora continuando um pouco mais, porque você trabalha no escritório grande aí em Belém, e aí também dá aula professor na Federal. Como que você consegue conciliar os dois e mais família, e mais vida social? Às vezes é mais difícil conciliar, né? A gente acaba organizando a agenda, né? Então, eu tenho uma agenda bem rígida nesse contexto de não ter muita margem para mudanças, ajustes, né? Mas como advogado, a gente trabalha com prazo, né? Então, você acaba fechando a janela de dia útil, assim, para atuação profissional, né? A gente tem uma equipe que dá o apoio, então, divisão de prazos, priorizar, né, questões urgentes, medidas liminares, isso é o dia a dia, né? Mas é bem tranquilo se tiver organização. E aí eu dentro do escritório eu tenho uma sistemática específica, eu tenho a possibilidade de, desde que eu organize com uma antecedência, de montar uma agenda, né? Então não tem digamos assim uma agenda fechada nesse contexto, né? O que eu quero dizer? A gente trabalha com prazo. Eu preciso cumprir o prazo. Então o horário que eu vou fazer o prazo é o horário que eu defini. Então, como é que eu faço, né, para ficar mais didático? Hoje eu bloqueio a minha agenda pela manhã para as atividades ligadas ao escritório. Quando eu participo de eventos ou quando eu estou, como hoje, por exemplo, né, participando da live, eu normalmente faço isso no período da noite, né? Acontece da gente ter momentos à tarde, mas aí a gente com antecedência organiza a agenda, né? Pode ser de manhã? Pode, mas aí só se for programado com antecedência, né? Se pedidos, por exemplo, para participar de seminário, palestra, com uma semana de antecedência, eu normalmente declino e justifico por conta da agenda, porque normalmente já tem um prazo agendado, tenho um despacho para fazer, tenho alguma questão mais urgente. E na universidade, né, que eu também tenho uma carreira, isso é um acerto prévio com o escritório, então os dias de aula, eu tenho a possibilidade de, todo semestre, né, pedir para a coordenação, né, digamos assim, uma carga horária específica vinculada às minhas aulas, e isso é definido da melhor forma possível. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma disciplina à tarde e uma à noite. Então, está dentro daquilo que a minha agenda trabalha. Semestre passado eu tinha uma disciplina de manhã. Aí, como era de manhã, o que eu fazia? A disciplina era o mais cedo possível e eu ainda conseguia chegar no escritório do meio para o final da manhã para já, digamos assim, dar conta dos prazos mais urgentes e ir retomando à tarde. Então, tudo negociável e dá certo. A gente acaba sacrificando um pouco a família em alguns momentos, mas eu procuro sempre estar em casa na hora do almoço, né, deixar o Gabriel, que é o mais velho, na escola quando eu posso, né, e de noite é comigo, digamos assim, algumas das tarefas. Ah, muito legal. Sim, eu acho, imagina a missão que deve ser, mas parabéns desde já, o café está em dia. E realmente, acho que a organização é a palavra para todo mundo que quer conseguir conciliar, porque eu imagino que deve ser bem corrido e que bom também encontrar lugares que entendam essa correria, né? Que você precisa estar ali se dividindo, se equilibrando para conseguir atender a todas as demandas, que são várias. E mais uma vez, obrigada por arranjar um tempinho aqui. Acho que é bom começar ali a fazer seminário no Japão, que já está horário diverso. Faltou falar uma questão, né, que é a questão das atividades pessoais, digamos assim. Então ainda tem que sobrar para encaixar uma atividade física. Eu já tinha excluído, assim. Mas dá tempo de fazer atividade física também? Dá, não com a regularidade que eu gostaria, mas dá. A gente encontra tempo.
Tem que acordar mais cedo. Ah, importante. Não, mas acho que a atividade física se torna quase que uma fonte de equilíbrio, né? Para a gente conseguir lidar com tudo e extravasar um pouco todo o estresse do dia a dia. Então, acho bem legal. E conta pra gente agora um caso muito que tenha te marcado no direito ambiental, que foi algo que você virou e falou assim, nossa, eu acho que eu fiz a diferença nesse caso. Olha, eu posso dizer que esse é um ponto que eu normalmente falo, né? A gente tem, eu não tive a chance de falar, mas falo agora, eu tive nessa transição de carreira, né, a possibilidade de atuar em escritórios maiores no início e depois atuar como sócio, né, eu tendo meu próprio escritório. E aí, por conta de questões, digamos assim, comerciais e estratégicas, né, definir a forma de crescimento e o nicho de clientela, né, eu, em algum momento, tomei a decisão de fazer o caminho inverso, né? Então, normalmente você começa num grande escritório, pega experiência e depois abre o seu próprio escritório. Então, eu comecei num grande, abri meu escritório e hoje eu voltei, né? É como se eu estivesse dando um passo atrás, né? Mas que eu considero uma progressão nesse contexto, né? Porque eu trabalho com profissionais excelentes, eu tenho uma perspectiva de crescimento dentro da sociedade, né? Num contexto de médio e longo prazo. A questão financeira, ela não entrou em discussão nesse contexto, então, como eu sempre disse, as decisões sempre foram no sentido de financiar, né, aquilo que você faz. Então, eu progredi financeiramente nesse contexto, mesmo dando esse passo, que parece ser um passo né, de recuo, e eu posso dizer com toda certeza que eu me encontrei nesse nicho de atuação. Porque o que eu tinha como base teórica muito, muito forte, né, do que eu considerava por ter tido a experiência do mestrado e do doutorado, eu não tinha até esse momento na base prática. Por quê? Porque eu não tinha a oportunidade de trabalhar com os melhores e os maiores, né? E hoje eu estou nesse nicho. Então, todo dia é um caso excepcional. Todo dia. Então, os maiores casos, os melhores casos estão aqui com a gente. Então, não, posso te contar casos no sentido geral, né? Mas não tem um que eu goste mais, porque todo dia eu revejo alguma aula que eu dei, num exemplo prático. Entendeu? Então, uma das coisas que eu tenho até desenvolvido bem na minha dinâmica atual, por conta até da produção acadêmica, são pareceres. Sempre que eu vejo um problema com uma questão um pouco mais complexa, eu puxo para mim e peço para analisar o caso, porque isso vai dar um parecer, isso pode dar uma boa publicação. Artigo, já vai um livro, quem sabe. Exatamente. Achar as oportunidades ali no dia a dia também, né? Tanto no lado prático e também no lado acadêmico. E também no lado acadêmico puxa para o lado prático, né? Então, já aconteceu assim, de você estar dando aula e pessoas depois procurarem no lado do João advogado, não do João professor. Acontece, né? Acontece. Mas como a gente hoje tem uma atuação mais no âmbito do direito empresarial, né? Um direito corporativo, eu acho que ainda vai levar um tempo para os alunos, nesse caso da graduação, chegarem no ambiente corporativo para depois lembrarem da gente e de alguma forma fazerem esse contato, né? Sim. Só que eu também hoje tenho lecionado na pós-graduação, né? Não só a da universidade, mas também nas especializações. Aí lá não, aí lá já é o ambiente corporativo e aí lá já tem uma dinâmica muito mais próxima desse contexto que a gente estava conversando. E eu vi que assim, você é membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB. Como que você vê hoje o direito ambiental, a importância dele para a advocacia? Pois é, a OAB ela tem um papel fundamental nesse contexto. Por quê? Porque é um órgão de classe, né? Então a OAB representa os interesses dos advogados. E a gente tem na comissão uma retaguarda para violações que eventualmente ocorrem e até uma forma de você estar entre os seus pares, né, prestando um serviço que seja de utilidade pública e de relevância. Então a gente procura, dentro da comissão, puxar a discussão sobre as pautas mais importantes, tenta se manifestar quando é necessário, em razão de situações que se apresentam num contexto, né, de atuação profissional. E acho que é isso, basicamente, né? Não sei se eu perdi alguma coisa aí, mas eu normalmente na comissão eu tô puxando a discussão em eventos,
né, acadêmicos, e toda vez que a gente tem alguma demanda, a gente tenta equacionar. Então, vou dar exemplos simples. Às vezes você não consegue fazer contato com uma secretaria, com um órgão da administração pública, porque você está com dificuldade. Aí você coloca na comissão. Se outros colegas estiverem tendo dificuldade, isso já pode gerar um debate para que a comissão interceda e peça que os advogados sejam recebidos. Muitas das vezes tem um colega que conhece, no âmbito administrativo, a forma de trabalho do órgão, e aí já fala, olha, o horário de atendimento é esse, o telefone de contato é esse, o e-mail é aquele. Muitas vezes você está pedindo só uma cópia, então ele te orienta sobre como você faz o protocolo. Então, a gente está na comissão ajudando também nesse contexto, né? Não, eu acho que o direito ambiental tem ganho, tenho certeza que tem ganhado cada vez mais destaque, ainda mais agora com as questões de ESG, os escritórios do lado corporativo, hoje em dia tem demandado bastante essa preocupação e esse cuidado maior com o direito ambiental dentro das empresas, né? Então, acho que teve um boom com o ESG e agora eu acho que a gente vai ter essas discussões ainda mais frequentes, haja vista as mudanças climáticas que a gente tem acompanhado, né? Inclusive, eu queria só avisar para todo mundo que está aqui na live, que podem mandar perguntas para o João Daniel. Eu estou com um problema técnico de áudio, gente. Espera 5 segundos, que eu acho que eu sei o que é. 1 segundo. Enquanto a Giovana resolve o problema do áudio, eu acho que né? Pronto, voltou. Melhorou. E adivinha o que era? O ventilador, claro. Porque o calor aqui tá uma loucura. Eu acho que em Belém sempre é quente, mas eu suspeito que esteja pior nos últimos tempos. E aí eu quero saber a tua opinião também. Conta pra gente como que o direito ambiental pode ou tem contribuído, ou melhor, tentado ajudar aí na situação das mudanças climáticas mundiais. Bom, a gente, na academia, a gente já até mudou a terminologia, a gente agora fala de emergência climática, porque já não é mais uma mudança, já virou, digamos, a chave, né? E agora já é uma situação de emergência climática. Isso é notório, é percebido fisicamente, digamos assim, né? A gente está sentindo essa variação, isso vai ser percebido economicamente também no bolso agora com o aumento da conta de energia. E o direito ambiental ele é um tema central dentro desse contexto, porque a gente trabalha num aspecto mais amplo, né, para garantir que... Vou dar um passo atrás para tentar contextualizar. Na política ambiental, você tem basicamente 2 tipos de instrumentos, né? Os de comando e controle, autuação, fiscalização, punição, e os instrumentos econômicos, que são incentivos, né? Então, você pode implementar uma política que gera, por exemplo, redução de impostos e estimule o consumidor a adotar determinadas práticas. Então, tem caminhos e caminhos. Então, no aspecto do direito ambiental, a gente tem princípios que são muito caros, né? Então, o princípio da precaução, da prevenção, trazem para a gente, né, essa necessidade de olhar alguns temas com uma cautela, né? Então, a questão climática, ela entrou nesse radar por esse contexto. Então, hoje a gente já trabalha com a terminologia da emergência climática. A gente está numa fase de produção legislativa, estão sendo aprovadas novas leis, tem um marco regulatório novo, o próprio Ministério do Meio Ambiente agora se chama Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, né? Então, ou do clima, não sei exatamente como é que está o termo, mas isso tudo define a pauta, né? Então, a pauta, hoje ela já é uma pauta urgente. Então, o papel do direito ambiental ele é central nessa conjuntura e tem um campo de atuação aí, infelizmente, nesse caso, tem um campo de atuação vastíssimo, né? A gente vai passar a ter que discutir nas ações, por exemplo, indenização por dano climático, a gente vai começar a incorporar as variáveis econômicas dos efeitos disso, porque a conjuntura climática vai entrar no licenciamento ambiental, essa é uma conta que vai chegar. Tem a discussão sobre a matriz energética, a mudança do modelo, né? Infelizmente, na minha opinião, o país ainda não está dando a devida importância e poderia estar até incentivando isso, né? Como? Já mudando e dando desconto para a questão dos carros elétricos, já mudando e estimulando a implementação de projetos de energia solar,
Então, energia eólica, aspectos que têm, lógico, que tem uma preocupação ambiental, porque tudo gera impacto, tudo gera, né, consequências, mas dentro do que a gente tem de prioridades, muito mais importante é pensar na questão climática. E esses exemplos que eu citei são exemplos que estimulariam, né, atividades que reduzem, digamos assim, a emissão de dióxido de carbono, que é o que faz com que a atmosfera do planeta aqueça e a gente tenha mudança de temperatura e todas as consequências que a gente vem enfrentando, inclusive desastres ambientais. Então, realmente, a gente chegou no ponto da ebulição, não é mais o aquecimento. Que agora, né, a gente viu várias reportagens, várias notícias falando acabou, não existe mais aquecimento, agora é ebulição global e que nós estamos colhendo os frutos de anos e anos de vamos dizer assim, um predadorismo, digamos assim, do sistema ambiental, que a gente não tem sido sustentável, nós não temos tido atitudes que tenham contribuído pela manutenção do meio ambiente de uma maneira saudável, né? Tem um conceito aqui que é muito importante, que é o conceito de resiliência, né? Um exemplo fácil para quem não é da área. Imagina que você tem um violão, né? Então, se você toca a corda do violão, o que acontece? Ela expande e ela vai e volta, e quando ela faz isso, sai o som, e a tendência da corda do violão é fazer esse movimento e depois ela volta e para. Então, a resiliência é isso, é o ponto em que você puxa a corda, ela estica, né? Ela sobe e volta, e ela tem a capacidade de retornar ao estado anterior, né? Se você fizer muito forte, o que acontece como consequência? A corda quebra, né? Então, para a questão ambiental e o contexto das mudanças climáticas, muitos autores já discutem que a gente atingiu um estágio em que a capacidade de resiliência do ecossistema, ela já se alterou de maneira tal que a gente já não consegue voltar ao estágio, digamos assim, um estado natural e que seria um estágio regular nesse contexto. Ou seja, alguns autores dizem que ainda que você hoje reduzisse as emissões a um estágio anterior ao da era industrial, ainda assim a gente sofreria muito com as consequências da mudança, né? Do aumento da temperatura, do nível dos mares, da diminuição da biodiversidade. Tem uma série de pontos aqui que estão em discussão. E nesse tema, me conta um pouco do projeto de pesquisa Meio Ambiente e Sustentabilidade. Vocês focam em encontrar essas medidas para solucionar, ou pelo menos tentar reduzir todas as desvantagens das mudanças climáticas? Ou é um projeto mais teórico? Como que funciona? Eu fiz uma adaptação, né, de percurso, né, porque o meu mestrado tinha sido inicialmente na área de pagamento por serviços ambientais, que tem tudo a ver com o tema atual do meu projeto, e depois eu dei um passo atrás e fui discutir um pouco mais a temática do direito privado com filosofia, né? Então, quando eu comecei os projetos de pesquisa, eu estava tentando, na verdade, conciliar 3 áreas: direito ambiental, direito privado e a filosofia. Então, hoje, no direito privado, eu tenho trabalhado alguns temas que têm correlação com o direito ambiental, o principal deles é a responsabilidade civil, né? E a pauta das mudanças climáticas, ela entra porque, ou seja, a pesquisa é viva, ela te direciona. Então, naturalmente, nós fomos levados, né, a olhar para o problema, e aí a pesquisa acaba te direcionando. Então, hoje eu adaptei a minha pesquisa e eu trabalho com o tema das mudanças climáticas como eixo central para pesquisas em direito ambiental. Então, um exemplo. Hoje, eu estou discutindo a variável climática dentro do licenciamento ambiental. Então, a variável climática é o objeto central num contexto daquilo que eu já fazia, tanto profissionalmente quanto academicamente, né? E assim eu venho desdobrando outros aspectos. Um outro exemplo, trabalhando na parte contratual, mudanças climáticas e crédito de carbono. Então, são aspectos que trazem a temática no contexto profissional com a pegada acadêmica. E tu tens visto esses projetos assim darem muitos resultados, trazerem realmente alterações práticas para o dia a dia ou para um cenário maior ali do meio ambiente?
é difícil mensurar, né? A gente tem uma coisa que eu não falei no início, que é importante. Na pesquisa, você acaba tendo dois momentos, né? Então, a pesquisa do mestrado, normalmente você está pesquisando o tema do seu orientador. Você está aprendendo a fazer pesquisa e você segue uma linha teórica, todo um direcionamento. No doutorado, você já tem, digamos assim, asas para voar por conta própria e aquela pessoa que te orienta te acompanha no percurso, né? Então, eu, nesse momento agora, acabei de lançar, dentro do edital da universidade, né, o meu pedido de vaga para orientação de doutorado. Então, eu sou um professor, digamos assim, com uma carreira jovem, né, ainda estou no início de carreira. Então, eu tive alguns orientandos de mestrado, e agora é que eu estou partindo para a orientação do doutorado. Então, esses alunos de mestrado, né, agora estão em franca, digamos assim, produção, já conseguem caminhar por conta própria. Então, a gente montou um projeto de pesquisa para, digamos assim, fazer essa pirâmide, né? Então, ter alunos de doutorado que possam ajudar na condução, ter alunos de mestrado que possam botar a mão na massa e executar, e ter alunos de graduação dos quais a gente não cobra muito no contexto de pesquisa, né? Mas que participam ajudando a coletar informações, dados, e a gente está analisando o cenário atual. Então, estou analisando o cenário da Política Nacional de Mudanças Climáticas, estou analisando a produção legislativa do que está vindo de regulação em termos de pauta, né, ambiental, jurisprudência, quando tem um tema que está nessa linha de debate, a gente tem trabalhado. O mais recente que eu peguei agora foi uma ação proposta pela AGU, objetivando uma CP, uma ação civil pública, pleiteando dano climático. Então, num contexto que foge da lógica normal, né, da responsabilidade civil, que trabalha com dois grandes eixos, né, o dano material e o dano moral. Então, tem toda uma discussão teórica aqui sobre o que seria dano climático, né? Então, a gente está analisando juridicamente isso e está acompanhando as ações que foram propostas. E é engraçado que o nome da ação, quando você vai entrar no PJE, né, que é o sistema que a gente usa nos tribunais, a ação está cadastrada como piloto ação dano climático. Então, a própria AGU reconhece que ela está testando uma hipótese, uma tese nova, para buscar aí uma indenização num contexto de dano ambiental que ela está chamando de dano climático. Então, é um negócio super novo, super diferente. Tá tendo agora uma produção acadêmica bem interessante sobre o assunto e a gente está ligado aí no movimento. Não, e é um dano coletivo no final, né? Para afetar todo mundo. Está sendo caracterizado dessa forma. A Ana Laura tem uma pergunta. Ela perguntou qual a opinião sobre a COP30 ocorrer no Pará. Temos estrutura e know-how para receber autoridades de outros países? Eu posso fazer a primeira parte da resposta brincando, dizendo o seguinte: olha, a gente faz o Círio todo ano e vocês não têm noção da quantidade de gente que vem para cá. Então, se a gente dá conta do Círio, a gente consegue fazer qualquer outro evento, né? Vai. Agora, brincando, né? Falando sério, eu vejo a COP como uma oportunidade, né? É uma oportunidade por quê? Porque envolve toda uma dinâmica em que, se nós não estivermos preparados, a gente vai sofrer muitas cobranças, né? Num contexto em que nós temos uma pauta ambiental muito forte e a gente vai virar vidraça, né? Ou seja, para você jogar pedra e acertar em alguém. Por que eu digo isso? Porque a gente tem taxas de desmatamento muito altas, a gente tem uma legislação ambiental que muitos pesquisadores acusam de não ser colocada em prática, né? A gente tem vários setores da iniciativa privada que estão buscando a sua regularização em termos de atividade econômica e que não são ouvidos. Então, isso, trazer para cá um evento dessa magnitude, coloca esses pontos em foco, em debate, né? Então, do contexto prático, eu extraio essa excelente oportunidade. Você vai ter legado. Só um porém, para os nossos espectadores que não são do Pará, os presentes e futuros, o que é a COP30? Vamos só voltando. Boa. É verdade, a audiência não é necessariamente só acadêmica e da área ambiental. Então, a COP chama Conferência das Partes, né, em inglês, Conference of Parties.
a COP é um mecanismo criado no âmbito das convenções internacionais para dar seguimento, né, a uma pauta, neste caso aqui a pauta climática, porque você tem conferências que são realizadas por os tratados internacionais e os acordos internacionais que estabelecem diretrizes, metas e ações que têm que ser implementadas. Então a COP ela acaba sendo essa reunião anual em que você avalia o que você está fazendo, você avalia os compromissos que foram assumidos e você discute e revê metas que estão em vigor, né? Então, no contexto climático, a gente tem atualmente, né, um acordo muito importante, que é o Acordo de Paris, que estabeleceu uma série de requisitos e de condições, né, para que a gente promovesse, né, uma mudança de chave nesse contexto da emissão de gases poluentes. Então, os países assumiram um compromisso de reduzir suas emissões e a COP é um momento em que você apresenta resultados e você ajusta a trajetória, eu dizia. Então, a gente vai ter uma reunião internacional que vai ser realizada em Belém, na qual você vai discutir não só os problemas regionais, e aqui nós estamos na Amazônia, então existem muitos problemas que vão ser enfrentados, como também você vai ter uma pauta para demandas, né, mais urgentes e uma oportunidade. Eu digo que é uma oportunidade. Por quê? Porque isso atrai recursos, a gente vai receber, de certa forma, uma ajuda financeira para poder estruturar essa conferência, né? Existem acordos internacionais que prevêem repasses financeiros, né? A gente tem, dentro da pauta do governo brasileiro como um todo, vários acordos em que você trabalha com repasse para, por exemplo, melhoria da estrutura dos órgãos ambientais de fiscalização, compra de material, né, compra de imagem de satélite. Então, no aspecto ambiental, eu considero que isso é super positivo. Eu só vejo o lado positivo, né, desde que a gente faça o dever de casa. Justo, muito legal. Eu estou na torcida, espero que seja um sucesso. E hoje em dia, quais seriam os principais problemas da região amazônica no âmbito ambiental que a gente vê hoje? A gente vê as queimadas, vê outras situações, mas para você que está aí nesse contexto, que trabalha com direito ambiental, quais que têm sido os problemas mais evidentes? Tem um descompasso aqui, uma falta de sintonia, né? Por ter a experiência dos dois lados, tanto acadêmico como profissional, eu posso dizer que o diálogo ele tem sido difícil num contexto em que muitas vezes a iniciativa privada não é ouvida como deveria. Eu vou me explicar, vou me fazer explicar por quê. Imagine que você tem um setor produtivo, tá? A regularidade ela é uma premissa básica, né? Mas o que acaba acontecendo é que, em vez de você enfrentar aquilo que é ilícito, aquele que não, em vez de você ir atrás daquele que não dá o seu CPF, o seu CNPJ, a tapa, né, que aparece para o sistema e diz, olha, eu exerço atividade, estou pedindo uma licença, quero pagar meus impostos e quero realizar a minha atividade, em vez de você receber esses, né, lógico, ninguém está dizendo aqui que não pode ter fiscalização, que não pode ter controle, mas o governo, pela sua muitas vezes falta de capacidade de fiscalização e de ação, ele foca naquele que se apresenta para pedir a sua regularidade e esquece aquele que está na ilegalidade. Então, o maior foco dos crimes ambientais é o CPF que não existe, é a empresa que é de fachada, entendeu? Então, eu estou falando aqui de desmatamento ilegal, de extração de madeira em áreas indígenas, em áreas públicas, de garimpo. Esses são os responsáveis por crime ambiental. E não aquele que... Imagina, eu vou botar meu CNPJ para ser fiscalizado e eu vou cometer crime ambiental? Lógico que aqui eu não estou sendo ingênuo de dizer que não, porque você pode estar cometendo a infração ambiental por descumprir condicionantes, por não estar funcionando da maneira adequada. Mas aquele que procura a regularidade, ele às vezes é muito, muito penalizado num contexto de que, como o poder público não tem a capacidade articulada de fiscalização, ele foca naquele que vai atrás do poder público. Então, esse é o principal problema para mim, porque isso gera uma série de discussões.
a gente vai entrar na questão da ilegalidade, a gente tem a ausência de políticas públicas de incentivo nesse contexto, né? O comando e controle, ele deixa a desejar porque você não tem um quadro técnico de pessoal suficiente para dar conta, né, do acompanhamento do processo de licenciamento e das ações de fiscalização. Então, o técnico ambiental ele tem que estar no campo e ele tem que estar no escritório para poder dar conta do fluxo dos processos, né? Então, no meio dessa confusão toda, ele acaba não conseguindo fazer nenhum nem outro, né? E aí o ilegal tá liberado lá para atuar. E quando a fiscalização chega, ele já não está mais lá. Então, existe toda uma dificuldade aqui. Então, falta essa articulação. Quando eu digo falta, eu reconheço que melhorou demais. Assim, por isso que eu digo, a COP vai ser uma excelente oportunidade para a gente deslanchar nessas áreas, né? O que a cautela que eu digo que a gente deve ter é de não demonizar as atividades. Você não pode partir da premissa, por exemplo, de que o agronegócio, né, é todo pautado por crime ambiental. É o inverso, o agronegócio quer desenvolver uma atividade dentro da regularidade, porque hoje tem questão de compliance, ESG, né, muitas empresas estão listadas na Bolsa, então o ambiental ele entra pelo bem ou pelo mal. É melhor, eu como advogado e consultivo, eu recomendo, é melhor entrar com uma oportunidade de ganhar dinheiro. Né? Se eu fizer bem feito, eu vou ser uma empresa carbono neutro, né, carbono zero. Eu vou ter a vantagem competitiva, né, de poder passar para o meu cliente que eu respeito a legislação ambiental. Sim. Não, e de não ter um débito também, né? De todas essas questões que, querendo ou não, quando você é fiscalizado, você tem ali os riscos de levar multa, de ter que responder, de ter que reparar os danos causados, tem os TACs. Então, tudo isso acaba dificultando um pouco mais a atividade da própria empresa, que já não é fácil, né? Já tem um contexto brasileiro que é um contexto que não é tão facilitador para o desenvolvimento das atividades empresariais. Então, acho que todas essas... É o custo Brasil que a gente fala. É o custo Brasil, exato. Então, já é mais complicado. E tem sentido um aumento de demanda em relação a essa parte de compliance? Tipo, empresa que está entrando no mercado ou que já atua, mas nunca fez nada de compliance em relação ambiental, ESG, e agora virou e falou, não, olha, eu quero porque eu fui fazer um negócio com uma outra empresa, eles pediram um relatório e eu nunca fiz antes. Sim, tem muito. A gente atua na área corporativa e a demanda é muito grande nesse sentido, né? Então, aqui no escritório a gente já está ambientado a fazer esse tipo de relatório, né? E isso já é uma realidade. Assim, não dá para não ter um setor de compliance nas grandes corporações, porque senão você vai ser engolido pelo mercado. Essa é a realidade. E tem um custo, né? Hoje é alto o custo de compliance ou depende da atividade da empresa? Eu diria que depende da atividade, né? Eu não tenho os parâmetros do custo, mas eu posso dizer que todas as empresas hoje têm setores destinados especificamente a essa questão eu não vou chamar de compliance, mas da regularidade ambiental, né? Trabalham com o processo de licenciamento, trabalham com a questão energética, né? Com a pegada, né? Para reduzir a pegada do carbono, isso é por isso que eu digo, a variável climática vai entrar no licenciamento. Essa é a minha previsão de projeto para o próximo ciclo. Uma pergunta que talvez seja um pouco espinhosa, mas você acha que teve uma alteração em relação às políticas ambientais do governo passado para o governo atual? Teve. Mas aí a gente tem que avaliar o contexto, né? A política ambiental brasileira, ela é uma política ambiental considerada uma das mais progressistas, digamos assim, e uma das mais técnicas do mundo, né? Só que a gente cai no excesso de rigor. Não é o rigor na questão ambiental, é o rigor da burocracia. Você acaba não indo para o resultado e você foca muito no processo, né? Então, um exemplo que eu dou, que é um exemplo que às vezes não tem muito sentido. A gente tem um tipo de autuação ambiental que é por perda de prazo. Eu preciso renovar minha licença com uma antecedência X, né? Muitas vezes, o excesso de burocracia ele é tão grande
que as empresas perdem o prazo, mas elas não estão cometendo um crime ambiental no sentido lato, tipo, não derramei nada, eu não poluí nada, mas esse mero descumprimento gera um processo administrativo, burocrático, que vai gerar uma multa, que vai te tirar a possibilidade de fazer um acordo se você tiver sido reincidente. Então, muitas vezes isso não é levado em consideração, né? Então, só para te dar um exemplo de como as coisas podem ser encaradas. Mas voltando à pergunta espinhosa, né? O que aconteceu em relação ao governo anterior foi que, identificando corretamente este problema, a gente saiu de um nível de exigência e rigor muito alto para um nível de exigência e de rigor muito baixo. Mas como assim muito baixo? É porque a gente falou em algum momento sobre flexibilização. E aí, quando você fala em flexibilização, a palavra ela passa outra impressão muitas das vezes. Ou seja, onde antes eu tinha regras muito rígidas e muito específicas, agora não tenho regra nenhuma, né? Então, dentro dessa discussão, né, a gente acabou se perdendo e houve um certo boicote, digamos assim, aos órgãos públicos federais e que estavam atuando, estou me referindo aqui ao aspecto federal, tá? Que estavam atuando em ações de controle e fiscalização e deixaram de receber recursos, e isso afetou, de certa forma, né, a atuação desses órgãos, né? Então, eu com toda a tranquilidade falo isso, e a gente não tem problema nenhum em revelar, digamos assim, essa informação, porque ela é notória, ela é pública, né, e ela sempre foi divulgada na imprensa e nos órgãos de notícia. Aí, voltando para o tema espinhoso, o problema agora, que a gente, em tese, está correndo o risco de enfrentar, é que, por conta de ter tido, né, essa sensação de que estava havendo um processo de flexibilização em demasiado, que se teria ausência de normas ambientais, o risco agora é o rigor. No exemplo que eu estava dando, entendeu? Sim. Então, agora, nada pode ser feito, tudo é dano ambiental, e no apagar das luzes, o risco Brasil aumenta e você não permite que as atividades econômicas aconteçam e você foque naquilo que é importante, né? Ou acaba desenvolvendo muito o lado ilegal, né? Porque você desiste de atuar legalmente porque as regras são tão impossíveis que se torna impossível estar dentro das regras. Então, entendi. A gente está no 880 ali. A gente tem que encontrar o equilíbrio, basicamente. Isso. E quais são as suas perspectivas para o futuro? Vai melhorar? A gente vai piorar? Vamos começar a comprar ar-condicionado, comprar ali crédito de carbono? Eu acho que a gente está numa fase de transição, né? A gente vai ter agora uma intensa produção legislativa, vai ter regulação, isso vai aumentar o custo do Brasil, que é o que eu digo, né? Porque isso vai ser repassado para a gente, né? A gente chama no direito ambiental a gente chama de externalidades, muitas delas são negativas, algumas podem ser positivas, então a gente está numa fase de transição, mas eu acho que as perspectivas são boas. A gente tem que saber fazer o dever de casa e a gente vai conseguir, digamos assim, resolver os nossos problemas. Eu sou otimista nesse ponto. Esperança para as futuras gerações, basicamente. Eu creio que sim. Ah, que boa notícia, que bom. E assim, para as pessoas que estão entrando para a área de direito ambiental, querem ser seus orientandos na faculdade, no mestrado e agora talvez no doutorado, qual seria assim o seu conselho? Eles têm que se engajar, né? A gente tem o grupo de pesquisa, então o primeiro passo é entrar para o grupo de pesquisa. A gente tem feito seleções com uma certa regularidade, porque isso é uma exigência da própria universidade, você tem cadastro, tem vínculo. A gente acaba dando prioridade para aqueles que são alunos já da universidade, no caso da graduação. A gente abre espaço para os alunos que já se formaram e aqueles que não são da universidade, nunca foram da universidade, caso desejem entrar na pós-graduação, né? Então tem seleção regularmente e os caminhos são entrar pelo grupo de pesquisa, que é voluntário, né? Eventualmente fazer a seleção para entrar no mestrado ou no doutorado e, fora isso, contato profissional. Eu estou na OAB, eu estou no escritório, o meu Instagram é aberto, tento responder a todos quando me procuram. Estou sempre disponível, né? Apesar de ter pouco tempo, às vezes eu estou sempre disponível.
apesar das 1001 funções. E qual seria de novo, eu te agradeço demais pela entrevista. Eu acho que foi extremamente enriquecedor. Eu acho que vai ajudar muita gente aí que está querendo entrar no direito ambiental e muitas pessoas que estão curiosas com o que está acontecendo, com a situação do Brasil, com qual é o nosso cenário atual e dando uma esperança boa para o futuro, né? Ali que tem jeito, que eu acho que ainda dá para a gente melhorar, ainda dá para a gente correr atrás do prejuízo. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, assim, com os espectadores, especialmente aqueles que estão interessados na área jurídica. O que você diria? Eu diria que o mercado ele é grande e tem espaço para todo mundo, né? Que você tem que começar de algum lugar, então você precisa se capacitar, né? Conhecimento nunca é demais. E se você ainda estiver na graduação, procure se engajar num grupo de pesquisa. Se você já estiver formado, procure se capacitar. Então, a melhor alternativa é a própria OAB tem muitos cursos gratuitos, inclusive, cursos no âmbito da OAB Federal. Você entra no link lá e tem no direito ambiental regularmente, tem vários cursos. Tem as pós-graduações de maneira geral, a especialização, né? A maioria delas é paga porque é para a área, digamos assim, é para atuação profissional. Mas esse é o primeiro passo para você voltar a ter contato, fazer pesquisa e depois entrar na pós-graduação, que tem duas vertentes, né? Tem a pós-graduação no sentido acadêmico e tem o profissional também, né? Então a gente tem mestrado profissional e acadêmico lá na universidade hoje. Eu faço parte do mestrado acadêmico, né? Mas eventualmente, esporadicamente, tenho lecionado no mestrado profissional. Bom, muito obrigada, João. Com certeza, assim, muitas pessoas vão se inspirar bastante com essa live. Espero mensagens de todo mundo. O João já falou que o Instagram dele é aberto, que ele aceita comentários, perguntas. E, de novo, muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui. Foi um prazer poder conversar um pouco sobre esse tema tão interessante. E eu espero que a gente possa falar de novo em próximas lives também. Eu que agradeço a oportunidade, estava revendo aqui, muitos colegas entraram, não vou poder nominar todo mundo aqui, mas queria deixar meu agradecimento e estou à disposição. Foi um prazer. Igualmente, muito obrigada, boa noite, bom quase feriado, né? Boa noite, bom quase feriado. Muito obrigada, tchau, João. Tchau, tchau. Deixa eu ver como tá.